Tá. Hoje, na paz do tal João de Santo Cristo, vou analisar alguns capítulos de Jujutsu Kaisen. Ainda estamos no pequeno arco do intercâmbio, acredito que esse seja o termo mais correto aqui. Dito isso, esse é um capítulo que tem duas ideias que talvez estejam sendo plantadas aqui para lá no futuro dar frutos. Na verdade, são três, mas uma não é tão interessante assim. A menos interessante envolve a nova personagem, a Meimei, e as outras duas estão com a Miwa e a Nishimiya. Tem a questão sobre como a família Zenin impede a promoção da Maki, pra mim não faz sentido, me parece tão simples. Uma mala de dinheiro ou uma promessa de apoio e qualquer acordo pode ser assinado. Mas enfim, vamos ao drama da Miwa. O capítulo abre a história mostrando um diálogo entre a Miwa e a Mai. Não fica claro quando isso aconteceu, porém, é claramente algo recente. E nesse diálogo fica claro que a Miwa é extremamente fraca. No capítulo 40, o autor já estava mostrando que a Miwa não iria ser mais do que isso. Como ela mesma diz, o intercâmbio é uma oportunidade para feiticeiros e feiticeiras sem apoio conseguir uma indicação para uma promoção. E toda a esperança dela se baseia em enfrentar a Maki. Agora imagina se a Mai está certa e a Maki não é forte, não passa de uma garota comum. Automaticamente, uma vitória da Miwa não iria significar nada. Se uma feiticeira não consegue vencer um ser humano comum, pode se aposentar, se enterra logo que tá fazendo peso na terra. Aí, olha o absurdo, toda a esperança da Miwa em conseguir a tão sonhada indicação para uma promoção se baseia nela vencer uma garota comum. No máximo, o que a Miwa iria ganhar é uma indicação de mulher escrota. No lugar de aproveitar o momento para expor suas qualidades enfrentando um inimigo forte, ela expôs que é fraca. Infelizmente, a história não trabalha subtramas, né? Porque dava pra Miwa sair desse intercâmbio sendo rebaixada fácil. No momento em que a Maki é avaliada como, no mínimo, um nível 2 e esmaga a Miwa com tanta facilidade, só prova que a Miwa é nível 3 para baixo. Mas enfim, no capítulo 40, o autor deixou claro, a Miwa nunca será mais que uma fã do Satoru Gojo. A batalha Miwa vs Maki é uma surra completa. A Miwa, apesar de ter energia, não possui um físico adequado. Já a Maki é o contrário, ela possui um físico muito bem treinado, porém, existe uma pegadinha aí. A Maki nasceu com um físico adequado. Em Jujutsu Kaisen, tudo é sobre o nascimento. O seu futuro está determinado no momento em que o seu corpo foi completamente formado. Claro, a Miwa pode ser alguém que está puramente negligenciando a sua condição física. O que pode ser, Miwa e Nishimiya são amigas e a filosofia de vida da Nishimiya pode influenciar a Miwa também. Ou seja, a Miwa perdeu na filosofia de vida e perdeu na motivação. Enquanto a Maki quer escorraçar a família Zenin, a Miwa estava buscando enfrentar a pessoa mais fraca de Tóquio. A mensagem é simples, a garota nasceu para perder. Mas, antes disso, Miwa nos traz o domínio simples e dessa vez vem com uma descrição. Quando o pessoal diz que Jujutsu tem inspirações em Hunter x Hunter, não é mentira. O domínio simples é um feitiço baseado em condições, algo padrão em Hunter vs Hunter. Um feitiço que exige ficar parado e que é cancelado assim que qualquer um dos pés sair do chão. Tem um limite curto e só pode ser usado para defender e contra-atacar. Infelizmente, até onde lembro, isso não vai pra frente. Imagina o pessoal criando pactos de condições para criar feitiços. Comparativamente mais simples que os feitiços inatos, porém, que ainda tivesse o seu valor. Infelizmente, não é algo fácil de fazer. Já tem muito feitiço diferente e, se você também tiver que criar esses subfeitiços, exigiria um tempo que autor nenhum vai ter. Voltando ao domínio simples, a Miwa utiliza um macete para aumentar a eficiência do feitiço, usando energia amaldiçoada para expulsar a espada da bainha, o que permite colocar muito mais foco no controle da espada. Imagino que isso possa aumentar a efetividade da espada, porém, o domínio simples deve ter esse nome porque é simples de demolir, infelizmente. Dito isso, existe outro método que permite o uso de um feitiço simples, aguarde e confie. Um momento de expansão para a história foi armado, porém, não teve continuidade. Quando a Tozana é partida ao meio e agora, com a Maki entendendo inteligentemente a postura da Miwa e bolando um plano que passa pela semi-destruição da sua arma. A minha curiosidade retorna. Primeiro, não entendo como uma arma se torna amaldiçoada e olha que ainda nem apareceram umas armas amaldiçoadas realmente incríveis. Por enquanto, são armas que carregam energia amaldiçoada e, graças a isso, são capazes de ferir maldições, porém, essa arma da Maki, por exemplo, possui um limite. Vou tratar a fala da Miwa como uma dica do limite. Então, se a Maki possui a habilidade de vencer um espírito de nível 2, vou supor que esse seja o limite da arma.
Qualquer coisa acima disso e a arma perderá a sua eficiência. Dito isso, não sei se tem alguma seção de respostas do autor na revista ou edições extras que trazem informações que expandem o universo de Jujutsu, imagino que tenha porque já vi de outros mangás e Jujutsu certamente seguirá o mesmo. No entanto, não é porque não sei da existência que não posso teorizar. Então, vou lançar um palpite sobre como essas armas são feitas usando o domínio simples como base. Como o domínio simples possui condições para sua ativação e permanência, imagino que armas possam seguir esse padrão. De repente, qualquer pessoa possa criar uma arma, mas precisa cumprir certas condições para que dê certo. Agora, que tipo de condição, aí já não saberia nem por onde começar para adivinhar. Também não pode ser simples, apesar de parecer contraditório. Meu ponto é que as condições necessárias para criar uma arma de nível 2 não podem ser as mesmas para criar uma de nível 3 ou 4 e muito menos de nível 1 ou nível especial. Infelizmente, a criação de armas e artefatos é completamente obscura para quem só acompanha a história principal. E de repente até tem informações em algum lugar, mas tô com preguiça de procurar. Para ser sincero, se não está na história principal, é porque não julgou necessário e me dá liberdade para pensar o que quiser. Dito isso, quando a Maki quebra a haste da sua arma, teoricamente, ela destruiu a arma. É um movimento incrível, muito foda, que ao mesmo tempo é extremamente burro. Ela está no meio de um bosque. Tem pedra e pedaços de madeira, também poderia cortar um galho. Entretanto, poder não é querer. As opções eram várias, mas a Bonita simplesmente destruiu uma arma. A Maki é o símbolo de uma geração que não valoriza nada. Aqui, chegamos nessas partes de Jujutsu que é difícil entender o que aconteceu. A cena começa com a Maki jogando o pedaço da sua arma na Miwa. Na cena seguinte temos a Miwa que acabou de defender a agressão. Só que na cena tem 5 traços distribuídos, um deles colocado com um traço característico na representação de impacto. Então um desses traços vem do cabo, e os outros vêm do quê? Vem do movimento da espada. Ela partiu o pedaço do cabo em 5. São mosquitos que passaram bem na hora em que estavam filmando as cenas para a animação. Sem explicação, entramos na próxima página, onde surgiu uma faca de arremesso. A famosa kunai de Naruto, já que a Maki ama o mangá. Dito isso, o que aconteceu? A Miwa defendeu a kunai. Claramente, a kunai não acertou nenhuma parte do corpo. Se a Maki tinha kunai para jogar, por que quebrou a arma? Ela está ostentando, é isso. Enfim, não entendi como, mas a Miwa se fudeu, isso é bem óbvio. Chegamos na parte final da luta onde o autor usa a carta invertida. Muita gente fala que a boa escrita se traduz no mostrar e não dizer. E o autor mostra que é verdade. No lugar de demonstrar a postura sendo quebrada, ele fez a Miwa dizer. Imagino que exista, por contrato, uma exigência de caracteres que devem ser mantidas em todos os capítulos ou a cada 10 capítulos. Enfim, a batalha termina com a Miwa sendo desarmada como se fosse uma criança no seu primeiro dia de aula. Após a batalha lendária, apesar dos pesares, faz mais sentido que a batalha Panda vs Mekamaru. Dito isso, com o fim da luta, descobrimos que a escola de Tóquio não usa câmeras convencionais para vigiar o intercâmbio. O que não faz muito sentido. Câmeras seriam perfeitas por não conseguirem captar espíritos, então, se alguém quiser roubar e entregar a localização da maldição de nível 2, seria impossível. Mas não, a ideia genial é pegar a Mei, uma feiticeira de nível 1 que possui habilidades ligadas a corvos. E de alguma forma que o autor nem se atreveu a tentar explicar, ela está compartilhando a visão dos corvos em telas de televisão, entre aspas, comuns. Inclusive, os corvos não estão carregando câmeras, ou isso seria bem óbvio. E a Mei destrói essa linha de pensamento quando diz que é cansativo compartilhar a visão dos corvos constantemente. Aí entra na loucura de Jujutsu. A criatividade dos personagens é limitada. Sabem compartilhar a visão de animais em TVs comuns e o único uso é o intercâmbio. Não é à toa que o Sukuna é quem é, o ser mais criativo do universo. Mas enfim, para fechar essa parte, tem outra coisa que não me faz sentido. A Mei elogia a Maki e questiona por que ela não foi promovida ainda. E o Satoru revela que a família Zenin está sempre atrapalhando. O que não faz sentido nenhum. Uma mala de dinheiro ou um favor do Satoru e não existe pessoa que não iria indicar a Maki para uma promoção e muito menos dificultar as coisas para ela. A família Zenin não é nada perante Satoru Gojo. Tristemente, quando o assunto é a família Zenin, a criatividade do autor é sugada. O cara gastou tudo na criação de feitiço e no Sukuna. Muito bem, enquanto aprendemos que a Mei não faz nada que não dê retorno financeiro, o intercâmbio está acontecendo.
Graças a isso, descobrimos que o panda se perdeu. No lugar de voltar para ajudar a Nobara, ele foi caçar espíritos amaldiçoados. Lembrando que ele mandou o Inumaki procurar o espírito de nível 2, já que a vitória será da equipe que o eliminar. O que torna todos os outros espíritos inúteis. Ou seja, o panda foi caçar um espírito inútil e deixou a Nobara sozinha. Tem que preservar uma coisa dessas? Não tem porquê. Bom, depois dessa atitude de merda do panda, chegamos a outra batalha. Nobara enfrenta a Nishimiya numa batalha em que a vantagem é da Nishimiya. Porém, me parece que a Nishimiya não possui muitas armas. Ela consegue voar e consegue criar umas rajadas de vento com energia que saem carregando tudo que encontra pelo caminho. Infelizmente, um movimento que não me parece nada incrível. Na teoria, Nobara e Megumi deveriam ser mais fracos que os alunos do segundo ano. Na teoria, porque sabemos que nem sempre é isso. E esse é um exemplo. A vantagem da Nishimiya está no seu estilo de luta que se favorece da sua habilidade de voar. A Nobara não tem como tocar na Nishimiya se ela não descer e é exatamente por isso que a loirinha foi travada em 2 movimentos ofensivos. Ou é isso ou a Nobara iria tomar uma surra igual a Miwa. Mas isso nem é o mais interessante. Como disse, Nishimiya possui uma filosofia de vida. Ela acredita que mulheres precisam ser perfeitas, porque a sociedade tem formas diferentes para avaliar homens e mulheres. E para quem lê muitas novels de superpoder pode ter se deparado com isso. É muito comum ver personagens masculinos sendo ranqueados pela força e as personagens femininas pela beleza. É muito comum ver a frase, fulana possui uma beleza destruidora de reinos. E isso não tem nada a ver com a força. Nessas histórias, é muito comum a frase, o homem para se casar com uma mulher tão linda precisa ser poderoso. Logo, como você prova que é forte o suficiente para se casar com a mulher mais linda do mundo? Lutando. Então a luta desses vários homens competindo é o que vai destruir o reino. Ou seja, é muito comum na ficção se usar beleza para ranquear mulheres e poder para ranquear homens, porém, Nishimiya não vem com a ideia de destruir isso, ela gosta, porém, quer acrescentar uma medida a mais. A mulher tem que ser perfeita. Tem que ser linda, apesar dela dizer fofa, porque no Japão fofura está ligada à juventude, óbvio. Além disso, tem que ser poderosa também. Duvido muito que ela falte com respeito se de repente ver uma mulher que considere feia, se souber que pode ser morta com um peteleco. Dito isso, deve ser por isso que as pessoas ignoram o fato da Nishimiya só ter 2 movimentos. O atropelo com a vassoura, que qualquer errinho é cara no chão e derrota, e esse ventinho meia bomba dela que deve acender um fogo como ninguém. E digo mais, é incrível. Já sabia que a Nobara era comunista, mas o que é a primeira vez. Deve ser por isso que o autor fez aquela cena horrorosa no arco de Shibuya. Uma observação, gostaria de ver o texto desse capítulo mais atualizado. Infelizmente, o acesso é restrito e não vou me matar para achar um que posso despejar confiança. Então vou analisar esse capítulo me baseando no texto que está aqui. Obviamente, erros óbvios vou ignorar. Dito isso, a batalha não retorna de cara. Primeiro, vamos dar uma olhada no mapa e descobrir onde cada um dos participantes está. Pelo mapa, é possível ver que o panda largou a mão legal. Tacou o literal foda-se e foi viver a vida. Fora isso, o autor utiliza aquela boa e velha tática de esconder um personagem. Graças a isso, a Mai se torna uma partícula que pode estar em qualquer lugar que o roteiro exija. Fora isso, o resto é completamente ignorável por hora. Muito bem, a batalha finalmente tem o seu retorno, mas volta sem muita mudança. Nishimiya ainda está balançando a vassoura para jogar rajadas de vento e a Nobara segue apanhando. O engraçado disso são as justificativas que ambas usam durante a luta. A Nobara justifica a sua resistência como um bom resultado dos treinos com Panda. O que faz muito sentido, o Panda jogava ela para cima e, graças a isso, ela consegue ser jogada e cair sem se machucar. O problema é que saber cair não te ajuda a lidar com rajadas de vento fortalecidas com energia amaldiçoada, além dos acréscimos que o golpe tem. Afinal, está arrastando tudo que tiver no caminho, objetos como pedras e pequenos galhos que se pegam no olho. Enfim, a influência do treino do Panda é mínima aqui, mas o autor tem muita dificuldade de mostrar como é usar energia amaldiçoada como escudo. Claro, essa dificuldade é roteiro também, quando precisar, todo mundo saberá usar. E falando em saber usar, temos a justificativa da Nishimiya, porque a situação da Nobara não é um completo mérito seu, já que a Nishimiya está lutando com medo. Um medo que também não faz sentido nenhum. O autor coloca como se a fala amaldiçoada do Inumaki fosse algo complexo e semelhante a alguns jogos de combate que exigem uma reação perfeita para um bloqueio da mesma forma, perfeito.
Só que em momento algum isso existe em Jujutsu. Nada exige isso, então fica uma desculpa forçada. Primeiro, eu me lembrava certo, Noritoshi realmente explica como o feitiço do Inumaki funciona. Inumaki utiliza a energia amaldiçoada para fortalecer o som num ataque direto no cérebro do inimigo. É tipo uma hipnose, ele faz uma sugestão e, se o inimigo for mais fraco, vai pegar a sugestão como se fosse um pensamento intrusivo. Na minha interpretação, o que faz um espírito se explodir é a própria energia, deu para entender. O poder do Inumaki é como um vírus que planta a ideia e o corpo executa. E por isso não é tão útil em inimigos mais fortes que ele, já que o cérebro de alguém mais forte terá mais força para resistir às suas sugestões como, exploda-se. Fora que, se você sabe como funciona, a fala amaldiçoada é muito simples de bloquear. Noritoshi explica que basta proteger os ouvidos e o cérebro. Ou seja, é um feitiço simples de entender e bloquear, mas aí entra a complexidade desnecessária. A Nishimiya, no lugar de ficar constantemente protegendo o cérebro, escolhe viver o estresse da expectativa. Então não consegue se concentrar na luta porque está sempre preocupada que o Inumaki chegue e use o feitiço, e como, por força maior, entenda, por causa do roteiro, ela tem que se proteger no exato momento que o Inumaki atacar, ou não vai conseguir bloquear a fala. No final, essa leseira toda é só para criar o cenário necessário para a Nobara vencer. É só isso, então enquanto a Nishimiya se distrai com medo do Inumaki, ela não acha estranho a Nobara jogando pregos aleatoriamente. Com o cenário montado, o autor decide mostrar que a Nishimiya não sabe o que quer. Do nada, ela volta a falar sobre a família Zenin e o seu complexo por perfeição. A fala dela é muito boa. No clã Zenin, algumas mulheres sofrem para se posicionar. No clã Zenin, esse clã lotado de personagens femininas. Ela segue explicando que, para a família Zenin, só os seus membros podem ser chamados de xamãs e, se você não possui feitiço, não pode ser chamado de humano. Ou seja, o clã Zenin é formado por um grupo de gente lixo. Uma informação importante, mas, o mais interessante é que isso não diz nada para Nishimiya. Ela não trata isso como errado, pelo menos não expressa isso diretamente, e o pior, ela distorce tudo. Ela está criticando a Nobara por se dar bem com o Itadori, como se a Nobara tivesse feito como a família Zenin e tratado mal a Maki e Mai por serem mulheres sem feitiço. No caso, a Mai tem feitiço, mas isso não vem ao caso. O ponto é, a Nishimiya deveria odiar a família Zenin por serem um grupo formado por lixos humanos que tratam mal a amiga dela por uma leseira e, no lugar de ajudar a desistir dessa família de merda, ela fica incentivando a Mai numa busca sem sentido. E tudo bem ter problema com o Itadori, se fosse um motivo válido. Me desculpa, Itadori não tem nada a ver com o tipo de gente merda que a família Zenin é, e a Nishimiya, como amiga da Mai, deveria rejeitar essa noção de perfeição. No lugar disso, ela está irritada com o Itadori por ser meio maldição, sendo que, se você não sabe, não é algo perceptível. Já começa aí, fora que, meu anjo, o problema, definitivamente, não deveria ser isso. Talvez seja assim para distanciar Itadori do Naruto. Vamos fingir que não sabemos a origem do Itadori, mas um fato real é, ele nasceu foda como o Naruto também nasceu. Os dois amam fazer o bem, no caso do Naruto, porque ele é a reencarnação do filho bom do sábio dos 6 caminhos, e o Itadori, bom, não vou dar spoiler, mas não é muito diferente. As coisas mudam aqui, as pessoas tinham medo do Naruto perder o controle, enquanto ninguém tem esse medo do Itadori. Porém, é de uma forma artificial para mim, supostamente, o Itadori pode suprimir o Sukuna, mas depois que ele voltou dos mortos, não seria estranho existir uma desconfiança básica. Acho que seria um drama interessante o Itadori conviver com a desconfiança e o medo das pessoas. Mas aí, não seria Jujutsu, seria outra coisa. Bom, aqui a batalha entra na sua reta final. Enquanto Nishimiya se distraía com o medo do Inumaki e com a grandiosa perfeição exigida no clã Zenin, Nobara ficou disparando pregos. A Nishimiya achou bom, já que não precisava nem se esforçar para desviar. Aí o autor se aproveitou do estereótipo e deu início à virada. Nobara usou o grampo de cabelo, feitiço que explode os pregos uma vez lançados pelo seu martelo. A explosão pegou a Nishimiya de surpresa ao arrancar partes das árvores que voam para cima dela. Esperta como só ela é, desceu para escapar, já que usar energia para se proteger ou desviar pedaços de madeira comuns é muito difícil, uma técnica extremamente avançada. Nessa que ela desceu, a Nobara deu um salto usando uma árvore como apoio para tentar pegar a Nishimiya que escapou, porém, a Nobara consegue o que queria. A garota fez isso tudo para conseguir um fiapo da cerda da vassoura. Um plano genial que só funciona porque a Nishimiya não sabe usar a própria energia. Infelizmente, nenhuma das duas sabe.
Então a Nobara usa a ressonância, que infelizmente ficou uma merda. Essa deve ser a única vez que ela usou a ressonância e o alvo do golpe não é empalado por pregos. Faria muito mais sentido surgirem pregos na vassoura e isso puxar a Nishimiya para baixo. Porém, nessa parte, o autor entrou no modo, foda-se. Então a vassoura para de funcionar, derrubando a bruxa. Nobara avança para atacar, mas não pode usar o martelo normal, assim, faz um martelo de brinquedo simplesmente surgir do absoluto nada. Isso foi absurdo, mais absurdo que a Nobara, do nada, lembrando que tem uma amiga que se chama Saori. Confesso que não consigo decidir o que foi mais absurdo. A conjuração do martelo de brinquedo ou ela lembrando que tem uma amiga. Preciso refletir mais sobre isso. Aqui começa o massacre mais maluco de Jujutsu. Nobara armada de um martelo de brinquedo, infelizmente, não é referência ao Chapolin, mas poderia. Enfim, a Nobara encarnou o funk, você quer martelada do Thor, e desceu o martelo com força na loirinha metida a besta. Foi uma surra que não iria dar em nada. Vamos ser sinceros, a Nishimiya não sabe se defender com energia amaldiçoada e a Nobara não sabe usar para atacar, então fica essa maluquice até que, do nada, um tiro derruba a Nobara do seu castelo de areia. Um final de batalha broxante, mas era o melhor que poderia acontecer. Seria impossível ela vencer a Nishimiya assim. Ou para vencer iria precisar de umas 2 horas de martelada direto. E putz, não tenho tempo para isso. Muito bem, aqui chego ao final do capítulo, a reta final começa com um diálogo que não entendo muito bem. A Nishimiya parece triste por ter recebido ajuda. Não entendi exatamente o porquê, mas parecia muito que ela queria pedir desculpas. E depois, entendo ainda mesmo. A Mai pede para Nishimiya se espalhar. Mekamaru provavelmente perdeu e o panda deve estar por perto. Ela tem que sair e fornecer apoio aéreo. Só que a Nishimiya vai sumir, sendo que na altura certa, iria ver que a Mai está enfrentando a Maki e deveria ir ajudar. Dito isso, Jujutsu tem essa habilidade de distorcer a lógica para criar as situações necessárias para o roteiro. E esse é um desses momentos, então a Nishimiya vai sumir para termos um X1 honesto entre as irmãs gêmeas, Maki e Mai. Já adianto, a Maki é bem legal, mas essa luta a Mai foi roubada tal qual o Egito. Sério, é um roubo que entrará para a história. Bom, é isso. O vídeo acabou.